Só pela do Cordeiro, com a paz de Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Amados, abra o Santo Livro em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 10. Atos 9? 19. Todos amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor, que se encontra em Atos 19, a partir do versículo de número 10. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até os lenços e aventais que Paulo usava eram lançados e colocados sobre os doentes, e estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós, quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles e os dominou, olha os verbos, e os agrediu com tamanha violência, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público as suas mais obras praticadas. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. E pode tomar o seu assento, amado. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa palavra ela veio ao meu coração quando eu conversava com o obreiro Fernando na reunião de oração dessa última terça-feira. E assim como o texto aqui menciona que a população foi tomada de grande temor, confesso que assim eu me encontro nesse exato momento, a ponto de minha carne e meus ossos estarem tremendo. E não é de frio. Irmãos, eu acredito que nós devemos levar a obra do Senhor com muita seriedade. Isso não significa que nós seremos perfeitos, que não teremos falhas, que não erraremos. Mas errar ou pecar como se fosse um acidente é uma coisa. Agora, permanecer no erro é outra coisa. Por exemplo, nós vemos que o apóstolo Pedro, após a sua conversão, ele ainda teve algumas falhas no seu caráter, a ponto do apóstolo Paulo ter que repreendê-lo na face. Porque ele tinha um comportamento dúbio de caráter. Com os judeus ele era um, com os gentios ele era outro. Ele não tinha uma única personalidade. Então o apóstolo Paulo, quando percebeu isso, e aquele comportamento dele ainda contagiava os outros. Então os nossos comportamentos, sendo positivos ou negativos, têm a capacidade de influenciar.
Quando nós vemos a palavra do Senhor falar acerca de Manassés, a Bíblia diz que Manassés fazia errar e pecar tanto o povo de Judá e de Jerusalém. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade de influência para o mal, para o negativo. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você, em 2 Coríntios 5,17, que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é uma nova criatura, é um novo ser, é uma nova maneira de pensar. Não é que Deus te reforma, Deus te faz novo, Deus te faz uma nova criatura para a glória do nome dele. Você matava, não mata mais, você roubava, não rouba mais, você fumava, não fuma mais, você mentia, não mente mais, você agora faz o bem sem olhar a quem. Você é uma nova criatura, porque Jesus transformou a sua vida. Você não faz o bem com medo de ser punido, você faz por prazer, por alegria, não com medo de ir para o inferno, não. Você faz por amor, porque você entendeu pelo Senhor que devemos fazer o bem a todos. Gálatas ainda diz, e principalmente aos domésticos da fé. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Então, a partir do momento que nós somos nova criatura, meus irmãos, coisas velhas devem sair. Tem que sair. A lei da física se aplica no espiritual. Dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. Porque se você é de Deus, o Espírito de Deus está em você. O Espírito Santo habita em você, oh glória. Nós temos um louvor que diz, Ele está em você. O Espírito Santo habita em você, oh glória. Efésios 5,18 vai dizer, e não vos embriagueis com o vinho, a colar de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, oh glória. Enchei-vos. Ou seja, o emprego do verbo enchei-vos é encha-se hoje, encha-se amanhã, encha-se sempre. Enquanto estiver aqui, busque a presença de Deus. Para você ser cheio. Jesus Cristo disse em Lucas 24:49, essa é a promessa que envio de meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, ó glória, até que do alto sejais revestido de poder. E eles acataram a promessa. O Senhor vai dizer ainda em Atos 1:8, e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, e até os confins da terra. Vocês receberão a virtude, o poder, o dunamis, a presença, a glória do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Para operar maravilhas, para evangelizar, para ir aos perdidos, aos falados, aos coxos, cegos, mancos, aos endemoniados, aos centros de recuperação, aos presídios, aos hospitais, receber as virtudes. E a palavra diz em Atos capítulo 2, versículo 1, e cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ó glória, até que do céu veio um vento e veemente impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, as quais pousavam, aleluia, sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia. Eles foram cheios, amado. Cheios. De maneira que eles não temiam mais a morte. De maneira agora, meus irmãos, que eles estão dispostos a entregar até suas próprias vidas por amor a Jesus, por amor a Cristo. Então agora eles saem daquele reduto, eles saem, meus irmãos, daquele ambiente de oração, de consagração. Agora eles vão para a ação, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para o Senhor de fato ganhar almas para todos os cantos. Para isso Ele quer usar a mim e a você. Aleluia.
Aleluia. Deus é um Deus de maravilha. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de coisas extraordinárias. O texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz que Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos do apóstolo Paulo. De maneira que até os lenços e aventais que ele usava, amados irmãos, o nível de santidade que aquele homem atingiu, que até a sua vestimenta, oh aleluia, até a sua roupa, amados irmãos, estava impregnada da virtude do Espírito Santo de Deus. Que até os seus lenços e aventais eram lançados sobre os enfermos e eles eram curados. Porque Deus é um Deus de maravilha, um Deus de coisas novas, é um Deus que criou o céu, aleluia, o mar e tudo que nele há, as galáxias, estrelas, bilhões e dezenas de estrelas, dezenas de galáxias, dezenas de planetas, amados irmãos, é o nosso Deus. A Bíblia diz que ele tem os oceanos, os mares na palma de sua mão. O nosso Deus é grande, glória, aleluia, ele é poderoso, aleluia, glória, ele é poderoso. Ele criou os répteis. Ele criou os animais das profundezas dos mares. Amados irmãos, nosso Deus é poderoso. A Bíblia diz que quando ele tira o povo do Egito, ele opera no Egito de uma maneira estrondosa, estonteante. 10 pragas devastou o Egito inteiro. E ele tirou o povo de lá com mão forte, mão de poder, diz a palavra do Eterno. E quando o povo está no deserto, eles pensam que iriam morrer. Eles falam, por que nos tiraste de lá? Era melhor morrer no Egito, mas o nosso Deus não nos tira do mundo para nos fazer morrer no chão, não. Ele vai nos dar uma terra, porque ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele prometeu a terra prometida, ele cumpriu a sua palavra, aleluia. E ele enviou o maná, ele enviou codorna, ele fez água brotar de uma rocha. As crianças estavam crescendo, saíram de lá, talvez com 1 ano, 2, 3, eles ficaram 40 anos no deserto. Mas irmãos, não tinha loja, não tinha na linha, não tinha Shopee, não tinha Mercado Livre, e o Senhor fez a roupa crescer no corpo e o sapato no pé. O nosso Deus é poderoso. Aleluia. Milagres, prodígios. A Bíblia diz que um homem orou para vencer uma batalha, diz a palavra do Eterno, o nome dele é Josué. E a Bíblia diz, na linguagem dele, porque eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, ele pediu para que o Senhor parasse o sol, aleluia, porque ele queria vencer a batalha. Não, Deus fez maior, ele parou a terra, aleluia, porque é terra que roda, não é o sol. E Deus tocou no globo terrestre e falou, tudo bem, eu paro a terra por você. Luta, vence, glorifica o meu nome. Daqui a pouco tira a mão da terra e ela vai voltar a girar. Aleluia. Elias, homem cheio do Espírito Santo, Elias Tesbita, filho de Gileade. A Bíblia diz que ele orou segundo a palavra do Senhor e ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover. Segundo a minha palavra, não era a palavra de Elias não, meus irmãos, mas porque Elias andava conforme a vontade do Senhor. Então ele ligou na terra ao céu, foi acionado, aleluia. E não choveu. Não choveu. Durante 3 anos e meio não choveu. Mas o profeta não morreu de fome, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus de maravilha. Deus deixou a fenda do ribeiro de Querite e falou, a água não falta para você. Porque quem é de Deus não falta palavra. Quem é de Deus não falta água. Quem é de Deus é alimentado, é sustentado, é guardado pela presença do Eterno. Aleluia. Ele mandou um corvo levar a carne para ele. Corvo é animal carnívoro. Mas Deus faz os animais que comem carne jejuar por causa de você. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel estava na cova. Lançaram ele lá para os leões devorarem. Os homens que lançaram Daniel, eles foram, amados irmãos, devorados. Os homens que lançaram também Sadraque, Mesaque e Abednego, o fulgor da fumaça os matou. Mas quando a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor olhou, nós lançamos 3 lá. Sim, ó rei. E por que eu vejo 4? E o quarto é semelhança dos deuses. E eles estão andando. E o fogo não tem poder sobre ele. Ah, meus irmãos, o poder das lutas, aflições, não tem poder sobre a nossa vida. Quando o Senhor está conosco no meio dela. Aleluia.
O leão teve que jejuar quando Daniel estava lá, porque ele era um homem de oração, um homem de consagração. Aleluia. Então o Senhor operou milagres portentosos, maravilhosos. Ele revelou a sua glória a Isaías, no ano que morreu Eusias. Ele ouviu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as vestes do seu manto enchiam o séquito, e havia ali serafins e querubins, e voavam para um lado e para o outro. Eles têm 6 asas, com 2 voam, com 2 sobre os pés, e eles têm um trisais angelical que canta: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Glória ao teu nome. Ele fazia milagres maravilhosos. Eu vou ter liberdade pelo Espírito de falar. Ele não fazia no passado, não. Ele faz milagres maravilhosos. Porque ele é mesmo ontem, hoje e eternamente será. Hebreus 13:8 nos garante isso. Ele não muda, ele não tem sombra de variação. Ele continua sendo o mesmo. Ele é Deus, ele é Senhor. Ele é poderoso acima de tudo e de todos. Ele é Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Eu vi esta cego, fez mudo falar, paralítico andar, paralítico de 38 anos, ali, abandonado, à margem da sociedade, abandonado, esquecido pela família. Ele disse: o que queres que eu te faça? Ele falou: Senhor, não tem ninguém. Ele falou: não perguntei isso, eu só te perguntei o que queres que eu te faça. O dono da vida está aqui, e o que queres que eu te faça? E aquele homem levantou, limpou leprosos, expulsou demônios, e ele falou: estes sinais seguirão aos que creem, ó glória. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera, aleluia, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eles tendo partido dali, diz o texto no versículo número 20 de Marcos 16, eles tendo partido dali, pregaram por todas as partes, e cooperando com eles quem? O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. É um Deus de maravilha. Aleluia, glória. E como ele usou Moisés, quer usar você. Aleluia. Como ele usou Elias, ele quer usar você. Como ele usou Eliseu, ele quer usar você. Como ele usou os profetas, ele quer usar você. Como ele usou os discípulos, ele quer usar também você. Você. Aleluia. Ele quer. Porque ele continua com a sua obra de operar maravilha. Só que deixa eu te dizer, da mesma maneira que Deus é maravilhoso e ser existente, existe um ser espiritual que nós não podemos negligenciar a sua existência. E o nome dele é Satanás. E meus irmãos, por que eu estou pregando essa palavra? Porque tem crente que vive também como se o diabo não existisse. E pior, ele vive como se Deus não existisse, como se o diabo não existisse. E deixa eu te falar, ele existe. Porque a Bíblia diz que ele existe. E que ele é uma persona. E que ele é maligno, perverso, cruel, movido de ira, fúria. Ele é tentador. Ele é acusador de nossas almas, diz a Escritura. E como a Bíblia diz aqui que, através dos lenços e aventais, eram lançados sobre os enfermos, e eles eram curados, o texto continua: assim como os espíritos malignos eram expelidos deles. Então mostra aqui nesse texto, e não só nesse, a existência de Satanás, que tomava a vida de pessoas, tomava corpos de pessoas. E quem é crente de verdade, meus irmãos, já viveu experiências, já viu pessoas se manifestarem em demônios. E é uma coisa terrível, abominável, que você enxerga ali na sua face, a realidade do mundo espiritual, que muitas vezes nós negligenciamos. Nós não podemos brincar de ser crente, amado.
Se é para ser crente, é ser crente de verdade. É amar o Senhor com integridade. Porque Satanás está aí. E nós não podemos brincar, mano. O texto já é claro, o Senhor pergunta, Satanás, de onde vem? Ele diz, rodear a terra e passear por ela. Eu estava lá. E me apresentei aqui diante do Senhor. De onde vem? Da terra. E de passear por ela. A Bíblia diz que quando o Senhor sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, 70, e eles vão pregar, a Bíblia diz que eles expulsam demônios. Eles pregam o Evangelho, estão cheios do poder de Deus. Mas irmãos, eles voltam cheios de alegria. Senhor, no poder do teu nome, até os espíritos malignos se sujeitam. E o Senhor diz assim, eu via Satanás cair como um raio do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Está falando de hierarquias demoníacas. Eis que vos dou poder e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí ele fala, mas não vos alegrei, porque no meu nome até os demônios se sujeitam, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado nos céus. Aleluia! Eu não glorifico como o demônio cai por terra, até exalta, mas eu glorifico, porque ele transformou um maldito, miserável, um condenado, um homem abominável ao inferno, e me levou para o céu, para a glória eterna do seu poder. Aleluia! Não se alegra por isso. Se alegra porque o teu nome está no céu. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando quem possa tragar. Sede sóbrio. Sóbrio. O que é sóbrio? É alguém lúcido, consciente. Fé também é pensar. Fé também é ter consciência. Fé também é ter razão. Então seja sóbrio. Como assim, pastor? Porque tem gente que está vivendo sem sobriedade, brincando com o diabo. A Escritura diz que ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele está perto. O bafejá dele está perto. Então não brinca com a fé. Não brinca com a fé. Vai para o mundo então, fica no mundo, é melhor. Come a comida do mundo, vai para o isqueiro, come comida de porco, vai para lá. Porque lá é a morada deles, amado. Agora não brinca, sabe por quê? Porque o diabo não vai brincar. Ele não vai. Irmão, Mateus 12 diz que quando ele sai de um homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso. E quando ele vê uma casa vazia, adornada, e ele vai e vê que ela está vazia, ele volta e traz com ele mais 7 espíritos malignos. E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então quando o homem ingressa na fé, e ele começa a apostatar, como o pastor Jorge pregou semana passada, é pior do que ele era. 7 vezes pior. Pedro diz que era melhor nem ter conhecido o caminho da justiça. Porque é como um cão voltando ao vômito e a porca lavada aos espojadores de lama. É uma abominação. Efésios diz em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. O termo grego aqui, lutar, fala de luta corporal, individualidade. Luta greco-romana. Cada um de nós, amado, temos demônios para que venhamos a lutar. Aí ele diz, mas a tua luta não é contra carne e sangue, não. Contra quem? Contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há uma guerra espiritual, amado. E ela é verdadeira. A palavra do Senhor diz que quando Senaqueribe cerca Jerusalém, a Bíblia diz que o rei vai orar. E o Senhor envia um único anjo, e um único anjo mata 185 mil assírios. A esfera espiritual invadiu o mundo real e agiu e operou. Como ele matou os primogênitos do Egito, o anjo da morte desceu, e aonde não tinha sangue, ele entrou. Hebreus diz para a gente não vituperar o sangue do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro. E aí, sabe o que acontece?
A gente acha que é, mas de repente não é. E é por isso que eu estou temendo aqui. Que a gente pode achar que é porque prega. A gente pode achar que é porque até ora. Oh, nossa, eu orei, mas como é que sentir a presença de Deus? Por você. Por você, sério mesmo? Acredita nisso mesmo? Nós somos uma poeira cósmica nesse universo imenso. Tem nada a ver conosco, amado. É tudo a ver com Ele. É por causa dele. Aleluia. A questão é que nele nós temos identidade espiritual ou não. E o fato de nós vivermos uma vida leviana na fé, nós podemos nos encontrar desconhecidos no mundo espiritual. Talvez esse seja o tema da minha palavra. Desconhecidos no mundo espiritual. Pode ser conhecido na terra, mas é desconhecido no céu e também é desconhecido no inferno. Porque o inferno também nos conhece, tá? Se estamos em Deus. Como o céu nos conhece, Deus falou: viste o meu servo Jó? Aí Satanás, claro que eu vi. Claro que eu conheço a identidade espiritual de Jó. Aí Paulo estava operando milagres, prodígio, maravilha. Ele expulsou um demônio de uma menina que dava lucro às pessoas por adivinhação. O espírito de Pitom, uma serpente diabólica e maligna. O espírito de adivinhação. Cuidado com esses homens que ficam adivinhando coisa, cuidado. Pode parecer ser de Deus, às vezes não é. Ouvi esses grandes homens de Deus que anunciais o caminho do Senhor. Ela está falando mentira? Estava não, o diabo estava não. O pai da mentira, muitas das vezes, utiliza de sofismas e meias verdades. E falando isso, um dia, 2, 3, e a Bíblia diz, e fez isso por longos dias, a ponto de perturbar a alma do apóstolo Paulo. Aí Paulo vira para o espírito maligno, não tem nada a ver com a garota. A nossa luta não é contra carne, nem sangue. Espírito imundo, sai dela! E saiu. Houve um reboliço naquele local. Queriam matar o apóstolo Paulo, porque ele tirou o din-din. O negócio dessa galera é dinheiro, amado. O negócio dessa galera é movimentar. Estão adivinhando, estão entregando, o povo está crendo. E eles estavam vendo o apóstolo Paulo operar milagre, prodígio, maravilha, pregando com autoridade, com ousadia a palavra do Senhor. E alguns judeus, filhos do sumo sacerdote, ou do sacerdote, melhor dizendo, serva, olharam e falaram: opa, vou fazer também. Aquilo ali é legal, ó. Vou pregar é legal, tocar é legal. Bora, expulsou o demônio. Ah, eu quero esse negócio também. Colocar a mão ali, sai! Quero. Eu quero. Eles queriam. Você pode querer, mano. Mas você está preparado para querer? Você está na presença para querer? Você sabe o que você quer de fato, de verdade? Porque o texto diz: alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo. Então, o texto dá-me a entender que em alguns momentos eles lograram êxito. Eles conseguiram. Eles viram alguém demoniado, oraram, o demônio saiu. Eles viram aquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo e pegaram um método e copiaram um método e falaram: se é assim que funciona, assim que eu vou fazer. Mas a questão, amados irmãos, o nome de Jesus não é palavra mágica, não. Quando eles ouviram Jesus falar, fazer as coisas, falavam: nossa, como ele ensina como quem tem autoridade. É porque Jesus andava naquilo que ele falava. A diferença, a chave está aí, não é o que fala, é se anda naquilo que fala. Aí eles olharam e estavam praticando. E como muitas das vezes as coisas vão dando certo, a gente se engana. A gente se engana. Olha o texto como é que diz aqui nessa versão: peregrinavam praticando exorcismo, porque, mas irmão, vou te falar, esse negócio vicia, tá? De querer expulsar demônio. A gente gosta, a gente quer. A gente é místico. A gente gosta desse negócio. A gente quer um movimento, a gente quer um barulho, a gente quer um fuzuê, a gente quer ter história para contar. Pastor, tem pecado nisso? Claro que não, não é isso que eu estou pregando. O que eu estou pregando é você ter
sobriedade na sua vida espiritual. É isso que eu estou pregando. Para depois você dizer que ninguém te avisou. Deus está usando para te falar que alguém te avisou. E eu estou sendo também avisado. Tenha sobriedade na sua caminhada cristã. Aí o texto diz: e tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Esconjuro-vos, saia dele, abandonai, saia daí. E os que assim procediam, versículo 14, eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E certo dia, um daqueles espíritos, olha só, eles estavam praticando. E certo dia, ontem, anteontem, deu certo. Ontem, deu certo também. Mas vai ter um certo dia que Deus vai permitir você passar vergonha. Para sua máscara cair. Tem misericórdia, Senhor. Certo dia. Certo dia. Esse certo dia é quando for fazer visita. Esse certo dia é quando for pregar. Esse certo dia é quando for fazer uma visita. Esse certo dia é quando o vizinho chamar você: tem alguém demoniado na casa da minha tia, vai lá, por favor, vai lá. Aí você vai lá. Não vou nisso, o crente está cheio de pecado, todo sujo, mas vestiu uma roupa da limpeza. E vai lá. Certo dia, vírgula, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço. Eu sei quem é Jesus. Paulo, eu sei quem é. Ou seja, Jesus tem identidade, reconhecimento no mundo espiritual. Paulo, eu também sei quem é. No entanto, vós, quem sois? Eu li isso aqui, eu tremi. Fernando, quando eu saí daqui, a primeira coisa que fui foi ler esse texto novamente. Na terça-feira. Eu fiz o esboço todinho, na terça-feira mesmo. E tremendo, temendo. O olho bugalhado, igual de você está. A mensagem estava boa? Nada. Seu pastor é ruim mesmo. Eu vou assim, motiva ele. Depois eu vou apertando, vou enfiar a faca. Devagarzinho. É assim, para ficar com o olho bugalhado mesmo. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Vós quem sois? Irmão, aqueles 7 homens não tinham identidade no mundo espiritual. Eles eram indigentes espirituais. Eram reconhecidos na terra, mas desconhecidos no inferno. O inferno olhava para ele e falou: você, quem é você no mundo espiritual? O diabo está dizendo assim: eu não te conheço como nada. Você não tem autoridade sobre mim. Você não tem autoridade para me tirar daqui. Não vou sair. Não vou sair. Você não tem envergadura no mundo espiritual. Você não tem autoridade no mundo espiritual. Eu não te conheço como nada. Nada. Você não tem identidade. O que ele está falando é: você não ora, você não lê, você não vive. E o fato de você não viver, você não tem autoridade sobre mim. A sua vida é uma mentira. Você é desconhecido. Você é fofoqueiro, trambiqueiro, viciado, pornógrafo, jogador de jogatina. E quer orar para me tirar daqui? Não vou. Não vou. Eu vi um vídeo, amado, não sei se vocês viram esse vídeo, é um vídeo um pouquinho antigo. Um camarada, ele é preso, ele cometeu um crime, o policial pega ele, ele está endemoniado. Ele está endemoniado, o policial bota ele na viatura atrás, e ele começa a falar da vida do policial. Ele começa a falar. O diabo começa a falar. Por quê? Porque o diabo, meus irmãos, ele não lê nossa mente, mas nossas ações. Está aí, mano. Eu não vi. Sua mulher não viu. Pastor Elvis não viu. Nenhum membro daqui viu. Mas Deus, o diabo, viu.
fala: tá tranquilo, tá aqui, ó. Na hora que você tentar, eu te pego. Na hora que você tentar, eu te pego. Porque você é mentiroso, a sua vida é uma farsa. A farsa. Você é um hipócrita. Você canta bem, você prega bem, você ora bem, mas você não vive bem. Tem pecado aí. Isso não te assusta, não? A Bíblia assusta, Luiz. Muito. Muito. Eu vou te dizer mais. Uma situação dessa, se acontecer, ainda é misericórdia de Deus, tá? Ainda é misericórdia de Deus. Se o diabo não matar, não levar a vida, não ceifar. Só envergonhar só. Só levantar a tua saia. Só que é misericórdia, sabe para quê? Para se consertar. Porque ouve uma palavra dessa e não se arrepende, não muda. É Deus denunciando que tem pecado oculto, mano. Tem pecado que eu não vejo, que o pastor Elvis não vê, seu marido não vê, sua esposa não vê, seu irmão não vê, e Deus está usando alguém para falar: muda! Porque um dia Satanás vai se manifestar e vai te envergonhar. Muda. Muda. Porque você não tem identidade no mundo espiritual. Aquele policial ficou assim, desconcertado. Aí quando a pessoa está assim, sendo desmascarada, ela quer tentar degradar. Aí que o diabo brinca. Tinha que ver o cara endemoniado, ele rindo, ele debochando. Sabe o que eu diria? Você é aquela mulher? Não vou sair daqui. Não vou sair. Não vou. Não vou. E ele: é mentira. É mentira. Já é mentira. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo. O diabo falando. Esse texto aqui, ele se encaixa com duas vertentes. Alguns, por misericórdia, Deus vai fazer passar vergonha para ver se muda. Outros, Deus vai deixar a vida toda pregar, profetizar, revelar, expulsar demônio e até operar maravilha. E ele vai falar assim, ó, no final acerta a conta contigo. Com alguns Deus vai fazer assim: é isso que eu temo. Porque o fato de repente nós, por misericórdia, expulsar um demônio, orar por um enfermo e ele ficar curado, não quer dizer muita coisa não, amado. Não quer dizer muita coisa não. Esse texto de Mateus 7:22 aqui me deixa de cabelos arrepiados mesmo, tendo cabelo duro. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, como o apóstolo Paulo, os lenços, aventais, orações, pessoas elas irão sendo curadas. E eles chegarão diante do Senhor e falarão: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, meu Deus. Sim. Nós não pregamos a verdadeira palavra. Sim. Nós moramos correto. Sim. Só viveu errado. Só viveu errado. Não fizemos muita maravilha. Então lhes direi abertamente, porque o Senhor ficou em silêncio 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos o Senhor em silêncio. Um dia teus olhos se fecham e depois se abrem e se dá de cara com o Senhor. Ele fala: vamos acertar as contas agora, meu amigo. E aquele vídeo lá que você via, ia fazer minha obra. Aquela mentirada, aquela lambança que você vê lá, aquela mentirada lá, aquelas confusão toda que você arrumou no meio da tua família lá, e na igreja você estava direitinho, certinho. Hã? Aquele dinheirinho lícito que você pegou. Hã? E aí? Eu vou jogar aqui só um pouquinho de tigrinho, só uma apostinha aqui eu vou fazer. Ei.
lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe por que o Senhor é duro assim nessa palavra aqui? Porque várias vezes, diversas maneiras, o Senhor advertiu. E a pessoa ficou obstinada ainda no pecado. A gente fica tipo Sansão, amado. A gente consegue vencer um leão. A gente consegue tirar umas portas de cidade. A gente consegue. Aí chega um momento em que, e não sabia Sansão, em que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Meu Deus do céu. Que terror de declaração, amado. Que terror de declaração. Chegou o momento em que o Espírito do Senhor abandonou, se ausentou, saiu, porque Ele é santo. Saiu. E quando o Espírito Santo sai, o diabo tem carta branca para humilhar, amados irmãos. Tem carta branca. Já pensou passar uma cena dessa? Não, entra no cenário. Entra no cenário. Igual o Marcelo estava ontem lá no centro de operação. Lá. Cheio de homens. O negão ontem falando comigo desse tamanho aqui. 1,90 m bico. Ele falando e eu, aham, sim. Um cabra desse endemoniado. E começa. Pá. Ou então, faz como aconteceu aqui no texto aqui, versículo 16. Então, o endemoniado avançou sobre eles. Quando eu li isso aqui, eu lembrei uma vez que eu estava lá em Piabetá com Pastor Elas. Já contei isso aqui, na hora veio na memória de novo. Pastor Elas, eu falei, rapaz, esse homem de Deus é doido. Esse homem de Deus é doido. Fomos orar com uma senhora, o pessoal da família falando que ela estava endemoniada, mas a mulher misturou só remédio com vinho. A neta dela chamou: não, vou lá na minha casa orar, estou vendo assim, assando, minha vida está meio conturbada. Uma bolinha assim, bonitinha, garota. Bonitinha. 1,70 m, por aí. Não passa muito disso, não. 1,70 m. Todo torneadinho. Ela foi contando a vida dela. Contando. Meu Deus do céu, que vida conturbada, problemática. Aí quando falamos meias palavras de oração, quem demoniou? Ela. Aí começou o show, né? Satanás gosta de fazer show. Vou matar, vai fazer acontecer, eu vou pegar você. Aí a pastora me manda essa frase. O Maurício manda muito com ele, já fez várias visitas, sabe? E volta e meia ele usa essa frase. Se você é mais forte que Jesus, pega. Mas por que ele diz isso? Porque ele sabe como ele está vivendo. Ele sabe como ele está vivendo. Se você é mais forte que Jesus, pega as facas ali e mata a gente. Aí eu dei de mim: não, mata o senhor. Mata o senhor, não quero deixar levando agora não. Novinho, pô, tá doido. E eu tivesse já com quase 70 bico de coruja, já um disjuntor desarmando. Novinho, pô. Fala por você, pastor. Eu amo. E aquela menina endemoniada, aquela coisa horrorosa, irmão. Aquela menina que era linda. Você vê aquele aspecto sombrio, aquela voz perversa, maligna, grave, tensa. Aquele ambiente pesado. O pescoço daquela garota virando. Eu falei: vai quebrar o pescoço, Jesus, tem misericórdia. Vai quebrar na nossa frente, eu vou matar ela. Não vai. Você não vai matar. E para a glória do Senhor não matou. Aquele demônio foi expulso. Mas se acontece como aqui, amado, se a vida está errada. Que o texto diz que o endemoniado, versículo 16, avançou sobre eles e os dominou. Foi dominado pelo endemoniado. O endemoniado conseguiu domínio sobre o corpo dele. E o texto diz: e os agrediu de maneira violenta. E eles fugiram daquela casa. De maneira que saíram nus, pelados, feridos. Vergonha. Porque brincaram com Deus. Brincaram com a fé cristã.
Irmãos, aqui a gente não brinca da fé, não. A gente não brinca, a gente não quer nome, a gente não quer like, a gente não quer seguidor, a gente não quer ser reconhecido, a gente não quer nada. A gente só quer que nomes venham ser escritos no livro da vida. Eu só quero morar no céu. Eu só quero que vidas venham morar no céu. Eu só quero que você viva uma vida santa, digna, de verdade por Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Não envergonhar o nome do Senhor. Não envergonhar a igreja de Deus, amado. Quem é esse crente? Ah, é da igreja lá, falando de tal. Não! Não representa a igreja de Cristo. Não representa a igreja cristã, mas é a verdade. Porque vive errado. E até nessas situações, já estou acabando, o nome do Senhor é engrandecido. Até nesse tipo de situação. Por isso que eu disse, é misericórdia ainda se assim acontecer. Se você só sair ferido e pelado, ainda assim é misericórdia de Deus. Para você nunca mais falar, vou brincar com a fé. Nunca mais você vai brincar. Ou você acha que aqueles homens voltaram a brincar? De expulsar demônio? Não, vou lá, cara. Não tem nada a ver, eu vou lá. Estou todo errado, mas vou lá. Mas se eu não pregar, quem que vai? Deus usou uma criança, mano, uma mula, qualquer um. Rei Josias tinha 8 anos. E era rei. Ah, pastor, mas tinha outras pessoas. Tinha, mas ele que era o rei. E o texto diz, e andou conforme a vontade do Senhor, e fez o que era reto perante o Senhor. Era novo, mas tinha caráter. Então maturidade espiritual tem nada a ver com idade, irmão. Tem a ver com intimidade com Deus. Intimidade. E assim, que esse acontecimento, qual acontecimento? Eu narrei até agora, se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, como aquele policial, tornou conhecido, amado. Entrou no TikTok, entrou no YouTube, está no Facebook. Se você buscar, rapaz, vou pesquisar aquele negócio que o pastor falou do polícia lá. Vai estar lá, se tornou público. Imagina, mano. Gravando aqui, um demônio manifesta aqui, o demônio começa a falar de mim aqui. Hã? Imagina isso. Que vergonha, mano. Hã? Se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso. Toda a população foi tomada de grande temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas obras má praticadas. Aí você vê aqui o gatilho. Eles confessaram em público o pecado, porque eles falaram, é melhor confessar do que eu ser exposto. É melhor eu mesmo falar que estou errado do que ser exposto. Ou seja, é melhor tratar o seu pecado até no secreto do que ser exposto em público. Agora, se você fazer de maneira digna e honrosa, como ocorria antigamente, as pessoas vinham chorando no altar, aquela coisa toda, confessando, eu sou um adúltero, eu sou um promíscuo, eu sou um usador de drogas, eu sou um bêbado. Louvado seja Deus. Mas se tem pecado oculto, é melhor você tratar esse negócio hoje. Hoje. Resolver esse negócio hoje. Hoje. Trate-o agora. Porque Satanás está aí, andando ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Provérbio 28, 13 diz, o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que confessa e deixa, muda. Aí o texto continua, versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Porque tem gente que teme hoje, amanhã deixa de temer. Ouviu uma mensagem? Nossa, meu Deus do céu, que é isso? Meu Deus, o pastor está... Aí teme hoje. Aí amanhã o pecado bate na tua porta. Vamos andar junto hoje? Vamos? Aí você, opa, à vontade. Deixou o temor. Mas o texto não fala isso. O texto diz,
Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. O que endurece o coração sabe que está errado, sabe que está vivendo errado, sabe que o que faz é errado, é pecado, mas endurece o coração. Fala, não é comigo essa mensagem não, essa mensagem não é para mim não. Ele sabe que é para ele, não é para mim não. Eu vou ler esse texto aqui para você, Números 32, 23. Se não fizerdes assim, assim o quê? Confessa e deixa, abandona. Se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Ou seja, um dia o pecado te encontra. E como esses homens aqui, foi terrível. Uma vergonha colossal. Venhamos a ter uma vida santa, de verdade. Levar Deus a sério. Levar as coisas do Senhor a sério. Porque Ele é santo mesmo, muito santo. 3 vezes santo. 1 Pedro 1,14 o texto diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, ou seja, eu não sabia. Ok, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas o culpado ele também vai ter por inocente. Aí ele diz: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Anda em temor. Tema a Deus. Ame a Deus. Porque se você amar a Deus, você é conhecido dele. Você sabia disso? Se você amar a Deus, você é conhecido dele. 1 Coríntios 8,3. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Deus sabe. Lá em Mateus 7 ele falou: eu nunca te conheci. Por quê? Porque você nunca me amou. Você queria as glórias, você queria ser conhecido porque prega, você queria ser conhecido porque expulsa demônio, você queria ser conhecido porque curou o enfermo. Irmão, igual esse garoto aí, ó. Essa vergonha colossal que esse garoto causou no Brasil. Essa palhaçada mesmo, fazendo funk, fazendo figurinha, fazendo videozinho. Isso vai ter um preço caro, mano. Isso vai ter um preço caro a ser pago. Aí eu fui pegar os vídeos do pastor dele. Eu falei, não é possível, cara, porque falaram que ele imita muito o pastor dele. Ele seguiu a risca, né? E ele fala até isso no podcast. Não, se Paulo falou, seja meus imitadores como eu sou de Cristo, por que eu não posso imitar meu pastor? A gente pode, amado, pegar boas referências. Hebreus até fala: imitai a fé de vossos pastores. Imitai a fé de vossos pastores. Mas eu imito se aquilo, amados irmãos, estiver de acordo com as Escrituras. Eu fui pegar, amados irmãos, as mensagens. Eu assisti uma do Gideão, mais de 2 horas. Eu falei, não, para eu fazer o julgamento eu tenho que ter critério. Eu vi uma mensagem mais de 2 horas, uma outra mais de 1 hora, uma outra de 29 minutos. Fui ouvindo. Era aquilo ali que aquele garoto fazia. Revelação. Só revelação aberta, sem sentido, sem fundamento. Eu falei, ele não prega não, gente? Não prega não? Eu falei, aí, olha o garoto, olha o resultado. O menino pode ser uma ferramenta na mão de Deus, mas mal preparado, mal moldado, mal ensinado. Então, ame a Deus, porque quem ama a Deus é conhecido dele. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, se é amado de meu Pai, eu também o amarei e manifestarei a ele. Então, busque sim o poder de Deus, busque os dons, seja uma ferramenta na mão de Deus, para orar, profetizar, segundo a fé, para expulsar demônios, sim, para visitar enfermo, faça. Mas tenha uma vida santa com Deus, uma vida séria, reta com Deus. Busque os dons, mas tenha o fruto. Portanto,
pelos seus frutos, diz o texto de Mateus 7, os conhecereis. Não é pelo dom, é pelo fruto. Pelo fruto, os conhecereis. Os que têm fruto vão ser conhecidos. Os que têm dons, só dons, e não têm vida com Deus, são desconhecidos no mundo espiritual. Que você possa ter recebido essa palavra de bom grado da parte do Senhor. Uma palavra de advertência mesmo. Para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente veja. Amém? Fica de pé comigo se você pode, em nome de Jesus. Meu pastor, por favor, eu sei que é difícil, mas vem.